Bem-vindo ao Mais Fertilidade Talks, um videocast e podcast sobre saúde reprodutiva da Associação Portuguesa de Fertilidade com o apoio da Merck. Olá, bem-vindos ao Mais Fertilidade Talks, o podcast e videocast da Associação Portuguesa de Fertilidade com o apoio da Merck. Como sabem, sou a Catarina Faria, trabalho na Merck e hoje acompanho-vos em mais um episódio, este de extremo interesse, ou pelo menos com uma temática não tão comum nestas leads no âmbito da infertilidade e da fertilidade, porque hoje o objetivo é promovermos o conhecimento em alimentação e por isso mesmo temos connosco uma convidada muito especial, a doutora Virgínia Marques, que é nutricionista e atualmente trabalha precisamente a área de fertilidade e gravidez, e vamos por isso mesmo abordar aqui a importância de um estilo de vida saudável, e que comportamentos é que, nomeadamente comportamentos em alimentação, é que devemos ter para promover a fertilidade e nomeadamente como é que esses comportamentos podem comprometer precisamente a fertilidade. Obrigada, Virgínia, por ter aceitado este nosso convite e o desafio de estar aqui hoje à conversa comigo. Eu se calhar começo precisamente porque falávamos há pouquinho, antes de começarmos a gravação, de que é de facto admirável esta consciencialização que atualmente existe sobre alimentação. Falamos cada vez mais nesta temática e estamos numa fase de mudança, ou não? Antes de mais, um obrigado enorme, é um prazer imenso estar aqui, especialmente a falar desta área que me enche o coração e que me arrastou para ela há alguns anos e agora só trabalho com isto, é um enorme gosto. O gosto é todo nosso. E sim, eu acho que agora estamos efetivamente a olhar para a alimentação, não é? As preocupações são outras. Agora, no que diz respeito à fertilidade, eu não sei se esta viragem é assim tão positiva como aquilo que era expectável, desejável. Isto porque eu acredito que a alimentação saudável no nosso mundo ainda está muito, é quase como sinónimo de dieta de emagrecimento, não é? Então eu acho que agora estamos muito virados. Não quero dizer, não é bem esta a palavra, mas talvez aqui algum terrorismo alimentar, não é? Vamos deixar de comer isto nunca pode fazer parte da alimentação, aquela fruta não é boa, aquilo. E quando nós falamos em alimentação para a infertilidade, importa muito aquilo que nós temos no prato. Aquilo que nós temos no garfo, aquilo que nós cozinhamos. E então eu acredito que sim, agora existe uma preocupação maior com a alimentação, isso é muito positivo, mas no que diz respeito a uma alimentação inclusiva, talvez nós estejamos a fazer o inverso, a retirar coisas da nossa alimentação, mas sim, o olhar para a alimentação com outros olhos deixa-me feliz e dá-me margem para conseguir pegar nesta preocupação que existe atualmente e informar daquilo que faz sentido numa fertilidade. Muito bem, é precisamente esse, faço minhas as suas palavras no sentido em que há um caminho a percorrer na literacia em saúde, por isso mesmo este projeto também é tão especial para todos os intervenientes, porque de facto estamos aqui a contribuir para essa literacia em saúde e para tudo aquilo que ainda temos a aprender enquanto cidadãos, enquanto doentes inclusivamente, e porque falamos em vários estágios da vida, eu começava também por perguntar que há cuidados precisamente em todas as alturas da vida, não é assim? E começa dentro da barriga da mãe. Se nós formos pensar em quando devemos, ter cuidados com a fertilidade. Não vamos começar logo no primeiro ano de vida, já depois de termos saído, ainda dentro da barriga da mãe. Quando nós temos o número máximo de folículos, nós estamos com 10 semanas de gravidez. Desculpa, com 20 semanas de gravidez. E então aí temos o auge dos nossos folículos, que eu vou tratar por óvulos, que é para simplificar, porque óvulos toda a gente sabe o que é. E então temos o número máximo. A partir daí vai-se perdendo. E quando falamos em fertilidade, a mulher é um bocadinho mais fustigada. Um dos motivos é a idade, que de facto tem aqui um peso muito significativo. Outro motivo está relacionado com o facto de nós nascermos
com os nossos óvulos para o resto da vida. Nós não somos como os homens, que vamos renovando o estoque, não é? Não é tão rápido essa renovação como se pensa, mas eles vão renovando a produção. Nós Nosso não. número é limitado, não é? É limitado. E estamos sujeitos àquilo que fomos fazendo ao longo da nossa vida inteira. Desde lá, o ambiente intrauterino que a nossa mãe teve, como tudo aquilo que fazemos, adolescência, as coisas que fazemos na adolescência, e depois, não é, todos aqueles comportamentos que nós temos quando não nos passa pela cabeça engravidar, não é? E não temos noção de que isso pode já estar a impactar de forma negativa a nossa fertilidade, mesmo querendo só engravidar daqui a 10, 15 anos ou até mais, não é? Mas sim, esses comportamentos todos, eu costumo dizer a brincar, a falar muito a sério. Uso uma analogia, que nós devemos preparar a casinha do bebê antes de o convidar a morar lá. E essa uma ótima analogia. E essa preparação de casinha do bebê vai depender de como ela foi tratada ao longo da vida. Claro. Se vamos arrumando esta casinha, se vamos cuidando, então se calhar quando formos engravidar não é preciso uma preparação assim tão grave. Agora, se ao longo da vida nós vamos tendo ali uma casinha com muito lixo, com paredes a descascar, porque vamos maltratando essa casinha, então esta preparação para a gravidez é um bocadinho mais exigente. Há algumas coisas que são irreversíveis, mas muitas coisas nós podemos fazer para melhorar a fertilidade dos casais. Precisamente essa necessidade o que comemos e o que bebemos, porque agora hoje falamos especificamente sobre alimentação, já o que comia e o que bebia a nossa mãe, e depois o tipo de escolhas alimentares que fazemos durante toda a nossa vida, e enquanto mulheres que vamos preparar a casinha para um futuro bebê. Mas se calhar a pergunta inicial que deve ser feita é precisamente sobre esta relação entre fertilidade e alimentação. É possível falarmos dessa relação? Essa relação existe? É direta? É indireta? Eu acho que atualmente é impossível não falar dessa relação. Quase todas as reações do nosso organismo precisam de nutrientes, não é? Então, um ovário, ele precisa de nutrientes para maturar e para produzir estes folículos. É preciso nutrientes até para ovular. Para a produção hormonal, nós precisamos também de nutrientes. E falando em mulher, em homem é exatamente a mesma coisa. A produção de espermatozoides precisa de nutrientes. Então, se há déficit, alguns o nosso organismo consegue produzir, mas outros não, outros são essenciais. Essenciais significa o quê? Que nós não conseguimos produzir, temos que os ingerir obrigatoriamente. Então, e os estudos eles mostram isso, não é? Eu acho que atualmente é impossível já negar. Eu sei que infelizmente não é tão divulgado e se calhar não chega esta informação a todas as mulheres que querem engravidar, eu tenho pena. Por isso é que eu dizia que este episódio acaba por se calhar ser um bocadinho disruptivo na ideia que o público em geral possa ter, e por isso mesmo é que considero que pode ser um episódio de extrema importância, precisamente para dar essa literacia. E para também acharem que a nutrição não é só um caminho para emagrecimento, é um caminho para a nutrição daquele ovário, é um caminho para a nutrição daqueles espermatozoides, daquele endométrio. E então, pensando, por exemplo, no desenvolvimento de um embrião, o que dá energia para aquele embrião se desenvolver são as mitocôndrias da mãe. Se aquelas mitocôndrias, elas são dependentes de nutrientes. Se não existem esses nutrientes, às vezes quando falamos de FIVs ou de ICSIs, eu gosto muito de uma expressão que os médicos utilizam, que é: este embrião é preguiçoso, não é? E então, quando eu tenho pacientes em consulta com isto, eu penso, aquela mulher precisa de nutrição de mitocôndrias, não é? E então eu acho que atualmente é inegável esta relação. Pode não ser ainda conhecida ou estar difundida, mas é inegável. Ainda antes da concepção de uma nova criança, e nomeadamente quando falamos especificamente de mulheres, estávamos aqui a falar de mulheres e homens, mas quando falamos especificamente de mulheres e do ciclo menstrual, existe também uma relação entre a nutrição e o ciclo menstrual. É isso? Existe.
por estes motivos que eu disse agora, o que não existe com evidência científica é que comer o alimento X na fase lútea, o alimento Y na ovulação e o alimento H na fase folicular, que eu troquei agora aqui, não confundam lá em casa, a primeira é fase lútea, ovulação, fase folicular, ovulação e fase lútea. Isto não existe uma comprovação. E faz todo o sentido, porque nós estamos a falar de um global. Uhum. Então, esta alimentação, um alimento em cada fase, é menos eficaz do que pensar na globalidade. Agora, o que é que regula o ciclo menstrual? Hormonas. As hormonas são dependentes de nutrientes. Por exemplo, uma ovulação, se não existe cálcio, se existem níveis severos de cálcio, pode comprometer uma ovulação. Pode comprometer, inclusive, a sinalização do óvulo de que o espermatozoide entrou e então é preciso começar a divisão celular. E então, tudo isto, não é, vai ter impacto. Por exemplo, o peso. Uhum. Falamos muito do excesso de peso, da obesidade, e é importante falar sobre isto porque compromete os índices de fertilidade. Os dois extremos, calculo eu. Mas o baixo peso, não é? Tanto o peso a mais como o peso a menos. O baixo peso pode comprometer ciclo menstrual. Uhum. Aliás, é muito frequente em atletas de alta competição terem amenorreia, ou seja, ter aquelas ausências enormes de menstruação. Não é só o peso, também tem todo um stress oxidativo associado ao excesso de exercício físico, mas muitas vezes é os níveis muito baixinhos de massa gorda que vão comprometer aquele ciclo menstrual. E então, sim, existe uma relação, mas não é comer o alimento A na fase folicular, o B, é um conjunto de coisas que ultrapassa também um bocadinho a nutrição. Podemos estar a falar de exercício físico, que também é importante. Podemos falar em sono. O sono é protetor do ovário. A qualidade do sono está ligada a quase tudo. Exatamente. Então, sim, existe relação entre a nutrição, mas pensando em todo o controlo hormonal e até a relação que existe hipotálamo, que é o nosso cérebro e o ovário. O físico e o psicológico. Exatamente. E porque há pouco estava quase a introduzir aqui exemplos mais práticos ou mais concretos. Que cuidados alimentares é que então devemos ter para cuidar da nossa fertilidade? Eu acho que nós devemos simplificar a coisa. Ela é complexa? É. Mas antes de ser complexo tem uma base. E que de forma, acho que empírica, as pessoas elas vão conhecendo essa base, não é? Então, que cuidados nós devemos ter? Nós devemos nutrir a nossa alimentação. Uhum. Catarina, o que eu vejo atualmente é que as pessoas, uma coisa tão simples e tão importante, as pessoas não comem legumes. Não comem, não os preparam. Aliás, as refeições muitas vezes são feitas fora de casa. É impressionante, não é? Porque todos nós acabamos por passar, e permita-me este meu comentário muito quase pessoal, todos nós acabamos por passar a escola ou uma parte da nossa vida escolar a falarmos na pirâmide, não é? E a falarmos da pirâmide alimentar e de repente a base... que era chamada a base da pirâmide, ou pelo menos quando eu estudei a base da pirâmide, que era precisamente os legumes e as frutas e tudo o que é verde é completamente descurado na alimentação de hoje em dia. É isso, a base tem de estar lá. E então nós podemos começar por aí, com cuidado da fertilidade. É comer vegetais. Porquê? Porque vão ocupar espaço e comer menos massa, arroz e batata? Não, porque eles são excelentes fontes de vitaminas, de minerais, de fibra. Temos que falar, por exemplo, em funcionamento intestinal. Há tanta gente com obstipação a evacuar 2 vezes na semana, a ficar uma semana inteira. É no intestino que se dá a grande absorção daquilo que nós comemos, não é na totalidade, mas a grande maioria sim. Então, se nós pensamos em nutrientes, nós temos que pensar em ingerir e nós temos que pensar em absorver. E então, pensar nestas coisinhas todas. Fruta, como está o consumo de fruta? Como está o consumo de frutos secos? Como está o consumo de sementes? Né? É lá de vez em quando se lembra assim de um iogurte, é que coloca. Isto tem que deixar de ser o de vez em quando e passar a ser frequente. Eu de vez em quando como 3 peças de fruta. Não pode.
Eu não como legumes, dá trabalho a preparar, mas eu como uma sopa. Não é a mesma coisa. Então, pensando em nutrir fertilidade, não é? É alimentar-se bem, com comida de verdade. Às vezes as pessoas acham que isso é muito complexo e existe, de facto, algo que podemos direcionar para a infertilidade. Mas a base e timings, quanto mais cedo melhor, quanto mais cedo começarmos a ter estes comportamentos mais corretos e um plano mais acertado, melhor, ou depende de caso para caso? No mínimo, nós devemos de nos preparar 3 meses antes de iniciar as tentativas. Idealmente 1 ano antes, porque às vezes têm hábitos tão enraizados que demoram o seu tempo. Há pessoas a tomar imenso café, por exemplo, que demora o seu tempo. Se eu tenho uma mulher que toma 7 cafés por dia, eu não posso passar para de um dia para o outro. A qualidade de vida dela não vai ser péssima, ela vai desistir. Então tem que ser toda uma mudança, muitas vezes gradual. Se eu tenho uma mulher com obesidade grau 2, eu se calhar em 3 meses não consigo que ela tenha um peso saudável. E excesso de peso e obesidade é fator de risco para tudo que é mau numa gravidez. Todas as complicações que possam surgir têm uma maior probabilidade de acontecer a quem inicia a gravidez com excesso de peso ou obesidade. Agora, eu digo sempre, probabilidades não são sentenças, mas precisam de ser respeitadas, não é? E então, tendo esta probabilidade e o peso, por exemplo, é algo que nós conseguimos mudar. Mas depois nós temos déficits nutricionais que raramente são investigados porque não fazem parte do protocolo das análises habituais de pré-conceição, não é? Então, mas existe análises que deveriam ser feitas. Como é que aquela mulher está em termos de reservas de ferro? Né? Nós sabemos que iniciar uma gravidez com baixas reservas de ferro aumenta, por exemplo, a probabilidade de anemia naquela mulher e vai se refletir no bebê. Claro. Está associada a restrição de crescimento, parto prematuro, pior desenvolvimento cognitivo. Déficit de vitamina D, por exemplo, é muito frequente e estes déficits às vezes precisam de um bocadinho de tempo para serem corrigidos. Então, se eu pudesse dar assim um conselho pelo menos 3 meses antes, vamos lá, vamos ver o que é que precisamos de melhorar. Agora, se já está a pensar em engravidar, ainda não sabe bem o timing, está na hora de preparar. Chegam às suas consultas casos já muito tardios e em que sente que a sua ação podia ter sido já há muitos meses atrás, ou se calhar há muitos anos atrás? Eu fico assim ou não? Eu às vezes penso isso, quem podia ter chegado a mim mais cedo um bocadinho. Mas sim, mas tenho casos muito, muito interessantes. E onde eu vejo que a nutrição tem um impacto enorme. Eu tenho uma grávida, tive esta semana, de 46 anos. Fabuloso. 46. Mas eu tenho imensas pacientes que estão há 3, 4, 5, 6 anos. Claro, já fez toda uma jornada a tentar engravidar de tentativa. E nunca investigaram déficits nutricionais, por exemplo. Como não faz parte do protocolo habitual clínico, então, elas dificilmente têm esta avaliação. Mas depois de corrigir, de deixar aquele organismo em harmonia, não é? Porque o sistema reprodutor é quase como uma orquestra, tudo tem que estar em equilíbrio, que é para cantar uma linda canção que claro, eventualmente todos os instrumentos, não é? Todos os nossos instrumentos a tocar em sintonia. Tem de estar, porque se tem um déficit de ferro, vai atrasar um bocadinho uma gravidez, por exemplo. Um déficit de vitamina D vai diminuir vai impactar, não é, a qualidade da placenta, por exemplo. Nós temos receptores de vitamina D na placenta, ou seja, nós precisamos dessa vitamina D. E não faz parte do protocolo avaliar estas coisas, então é importante sim. Mas sim, tenho muitas meninas com 40, 41, 42, que eu gostava que elas tivessem chegado até mim um bocadinho antes para nós conseguirmos ajustar algumas coisas. Ou então meninas que já fizeram 2, 3 tratamentos, né, e eu, E precisamente para o casal que já está a iniciar essa jornada em infertilidade e que eventualmente passará ou está a passar por todos esses processos, existem alimentos mais indicados para essa fase, para quem está nesta fase inicial? Existem, sim. Nós temos que pensar no famoso ácido fólico, não é? O ácido fólico tem de estar presente em doses ajustadas, que esta dosagem de ácido fólico nem sempre
é prescrita a dosagem correta. Mas sim, nós temos que pensar em ácido fólico, mas o ácido fólico entra numa cascata de reações químicas. Então, para a coisa estar equilibrada, nós precisamos de pensar em vitaminas do complexo B. Então, nós temos que pensar em frutas, nós temos que pensar em legumes. Eu adorava chegar aqui e dizer comam o alimento lá da Conchichina, o XPTO que vai, mas não é. E se vir, Catarina, eu não fujo muito daquilo que é a base, é as frutas, é os legumes, zinco, temos que pensar em sementes, em laticínios. Os laticínios é algo delicado, porque o déficit de cálcio prejudica seriamente a fertilidade. Sim, há pouco mencionava precisamente o cálcio. E muitas pessoas, elas retiram os laticínios da alimentação, seja por que motivo for, seja válido ou não essa retirada, cada um depois pode ser que seja necessário sim retirar, mas depois não substitui por equivalentes. E aí ficou uma falha. Ou seja, o problema não foi retirar o laticínio, mas foi não o substituir por outras fontes de cálcio na alimentação. Precisamente porque estávamos a falar nesta jornada de infertilidade, existem várias causas, desde a endometriose ao síndrome do ovário poliquístico, enfim, já falámos aqui em alguns dos outros episódios sobre estas causas e o que lhe perguntava era se existe algum tipo de dieta. Estávamos aqui a tentar não especificar alimentos, mas se existe algum tipo de dieta para estes causas e portanto, estamos aqui a oscilar no tempo, não é? Nesta jornada temporal, mas indo um bocadinho ainda antes, se existe alguma dieta. Existe direções que nós podemos seguir. Precisamente. Por exemplo, sei lá, numa endometriose, nós podemos falar de uma dieta anti-inflamatória. Numa SOP, uma síndrome de ovários poliquísticos, nós podemos pensar em tratar uma possível obesidade ou uma possível resistência à insulina, que é muito característica. Mas, às vezes, uma mulher com SOP, eu sei que ela é diagnosticada e é rotulada com SOP, mas na SOP nós temos 4 fenótipos, cada um com características diferentes. Então, não existe padrões alimentares que nós podemos pegar neles, mas nós temos sempre que olhar para o paciente que está à nossa frente e um fenótipo tipo A é diferente de um fenótipo tipo C, por exemplo, no caso específico da SOP. Então tem que ser tratado de forma diferente. Numa endometriose, a alimentação anti-inflamatória, sim, ela é importante, mas será que é suficiente? Né? Será que aquela mulher que está à minha frente só precisa de uma alimentação anti-inflamatória? Se calhar alguns alimentos anti-inflamatórios até vão provocar uma inflamação, porque ela pode ter uma sensibilidade alimentar. Então é muito difícil. Mas cada corpo é um corpo, não é? Cada corpo é um corpo e ele fala connosco, e ele diz-nos. E então é pegar, ouvir o que é que aquele organismo está a pedir e direcionar a alimentação para ele. Então, apesar de existir sim caminhos e bases que nós aplicamos em cada uma das patologias, é preciso sim olhar para aquela mulher, escutá-la, ouvir o que é que ela se queixa, não é? Como é que é aquela digestão? Será que ela tem barriga inchada? Será que o tipo de fezes é um tipo de fezes saudável? Eu sei, parece esquisito, mas nós devemos olhar para a sanita antes de o mandar embora. Claro. Porque dá-nos imensa informação. Então, eu quero saber como é que são as fezes das minhas pacientes, que isso dá uma série de informação. E então, apesar de existir, sim, diretrizes direcionadas com patologias, nem todas as mulheres com SOP são iguais, nem todas as mulheres com endometriose elas são iguais. Então precisam de estratégias adaptadas à realidade delas. E para além disso, nem todas têm o mesmo estilo de vida. Então o que faz sentido para nem uma a mesma mulher... possibilidade de escolher, não é? Muitas vezes quando falamos aqui em alimentação também falamos em escolhas económicas e que impactam a carteira dessa mulher ou desse casal e por isso mesmo também deve ser adaptado, imagino eu. À situação financeira, à rotina. Será que aquela mulher tem tempo para estar a fazer um lanche, estar a fazer umas panquecas com isto e com aquilo? Será que há mulheres que têm
15 minutos, 5 minutos, 2 minutos, né? Que eu às vezes tenho que ter alguma coisa no bolso, vamos esconder ali no canto. Uma pessoa trabalha com a realidade e tenta sempre ajustar àquilo que não me adianta estar a colocar um lanche XPTO que seria perfeito se ela não o consegue fazer. Então, e uma profunda flexibilidade da sua parte, que antes de mais é louvável para conseguir adaptar caso a caso. E precisamente porque estávamos a falar, né, em escolhas mais corretas, eu tenho aqui uma quase mais curiosidade, mas também pode ser muito esclarecedora lá para casa, em escolhas mais erradas. Quais são os principais erros nutricionais, se podemos chamar assim, cometidos por casais que estejam a tentar engravidar, tanto por homem como pela mulher? Ora, o primeiro e grande, eu acho que é não olhar para a alimentação, não é? Não disser, será que temos que ter algum cuidado agora que vamos gerar um bebê? Ninguém pensa, não é? Ninguém pensa. E quando pensa, é a mulher que pensa. Né? E então é importante dizermos que fertilidade não é só coisa de mulher, não é? Está provado que 30% é causa de mulher, 30% é causa de homem, 30% é causa do casal e outros 10% chamamos a isto infertilidade sem causa aparente, que não há propriamente uma causa, que eu costumo dizer, talvez ainda não foi investigada muito bem essa causa. Mas é a ciência a avançar e a progredir na sua investigação. Então é importante, sim. Não é só coisa de mulher, é coisa de homem, mas aquilo que eu vejo mais é um consumo de álcool, que às vezes as pessoas acham, menosprezam a quantidade que consomem, ou só porque é ao almoço, ou só ao jantar, ou só ao fim de semana, mas às vezes ao fim de semana vai pela semana inteira. É o consumo de café. E estou a falar só assim de hábitos, que é aquelas coisinhas do dia-a-dia. Mais generalistas, exato. Sim, mas aquilo que eu vejo mais é a falta de vegetais e as pessoas não cozinharem em casa, não prepararem o alimento e recorrerem frequentemente a alimentos que vão inflamar o organismo. As gorduras trans, que são muito importantes, as comidas pré-feitas, as bolachinhas, as tostinhas, as batatas fritas de pacote, pipocas, gorduras saturadas e daí a inflamação, não é? Que depois demora a tratar, depois demora a desinflamar, se é que podemos chamar assim. Então a inflamação, por exemplo, é muito inimiga de uma implantação, falando, por exemplo, agora em tratamentos que cada vez são mais frequentes. Então, o principal erro, eu diria que era o não olhar para a alimentação. O segundo é quando só olha a mulher. E depois o terceiro será estes hábitos aqui, que já estão tão enraizados, que passam despercebidos. Há algum mito, chega-lhe algum mito, algum alimento que uma paciente especificamente diz, eu ouvi dizer que comer isto... Sim, ou não? O abacaxi. O abacaxi. O abacaxi é muito frequente, o abacaxi para a implantação. O abacaxi é uma fruta associada... Que é muito interessante, Mas, por exemplo, Catarina, de que adianta estar a consumir todos os dias abacaxi e se calhar frutos vermelhos, né? Que também tem aqui. E o porquê do abacaxi? Se calhar faço-lhe também esta pergunta. Ele tem propriedades anti-inflamatórias e tem aqui a bromelaína, que é uma enzima digestiva, e então pode trazer aqui benefícios, sim. Os frutos vermelhos, por exemplo, eles são muito interessantes pelo resveratrol, que é um antioxidante, muito interessante para combater radicais livres e stress oxidativo. Então são dois alimentos muito, muito interessantes, mas... isto será uma gota no oceano se depois aquela paciente vai-me comprar lasanhas, pizzas de micro-ondas, o lanche é umas bolachinhas, antes de ir dormir vai um chocolatinho. Não é uma fatia de abacaxi que vai substituir tudo isso, não é? Que vai compensar na balança e no equilíbrio que estávamos a falar. E estamos precisamente ao longo desta conversa a falar nas diferenças entre homens e mulheres. E que diferenças mais expressivas existem nas dietas de cada um? Ora, no caso dos homens, nós temos que pensar em zinco. Uhum. Muito importante pensar em zinco. Todos os homens deviam consumir sementes de abóbora, por exemplo.
É extremamente importante. O zinco é um componente muito importante da próstata do homem, que eu costumo dizer que o líquido prostático é quase como o casaquinho que a mãe dá àquele espermatozoide para se proteger, não é, do ambiente ácido. O casaquinho está a mau tempo. E depois nós temos as vesículas seminais que vão dar antioxidantes, é como se fosse a marmita daquele espermatozoide. Então ele vai com um casaquinho e vai com uma marmita. E então, o que é que nós precisamos no homem? De pensar em zinco, em selênio, em vitamina E. E aqui nós temos as sementes, nós temos os frutos secos. Chamamos isto, o nome técnico não é frutos secos, porque não estou a falar de uvas passas, nem de ameixas secas, nem por aí. Estou a falar das nozes, das amêndoas. As castanhas do Pará podem ser aqui interessantes no que diz respeito a selênio. É importante também o homem ter bom aporte de cálcio. Então aqui temos obviamente os laticínios, que é o mais óbvio, mas temos aqui os vegetais de folha verde escura, que são extremamente importantes. O homem também precisa de ácido fólico, não é? Então qual é a principal fonte? São vegetais de folha verde escura, são as leguminosas. Quando é que nós comemos? Vulgarmente, quando as pessoas comem leguminosas, se calhar uma vez por semana. Estou a falar de grão e feijão, lentilhas e outras leguminosas, uma vez por semana. Então, estas são assim as principais diferenças. Mas pensando, não são muitas, porque as hormonas que existem na mulher também existem no homem. Elas vão ter funções diferentes, mas a produção hormonal é igual. Então o homem também precisa das sementes, também precisa das frutas, também precisa dos frutos vermelhos, também precisa dos antioxidantes, tanto para aquele casaquinho, não é? Como para a marmitazinha, que é uma espécie de reserva que os espermatozoides levam para a viagem, que eu costumo dizer que os espermatozoides têm uma corrida de obstáculos, que eles têm que caminhar. E precisam estar preparados, não é? Precisam de ir aos treinos. E precisam de ir aos treinos, precisam estar bem vitaminados, até porque podem aumentar a vida útil daquele espermatozoide, aumentando aqui um bocadinho a probabilidade de uma concepção natural. Precisamente por falarmos em vitaminas, recorrer a suplementos e a vitaminas pode ser um bom complemento à parte da alimentação do dia-a-dia ou não? Eu adoro suplementos, porque os suplementos, eles... Agora, eu acho, antes de dizer o que eu ia dizer, os suplementos, eles são a cereja no topo do bolo. É aquele plus, não é? Aquele bocadinho que falta para lá chegar. Mas faz sentido, por exemplo, uma mulher com endometriose. Temos aqui outra mulher com uma SOP fenótipo tipo C. Temos aqui uma mulher que começou a tentar engravidar ontem, que fez análise e não tem grandes déficits nutricionais. Estamos a falar de alguém que está a tentar engravidar há 5, 6, 7 anos e ainda não está a conseguir. Faz sentido dar o mesmo complemento a todas? Não. E então, os suplementos, eles são maravilhosos. Eles dão-nos aquele salto, aquela coisinha que falta. Mas são suplementos, os suplementos, eles são maravilhosos se fizerem sentido para aquela mulher. Se aquela mulher precisar deles. Se efetivamente suplementar, como diz a palavra, não é? Exatamente. Se complementarem. Se for acrescentar algo àquela mulher. Agora, estar a suplementar um multivitamínico só porque sim, só porque vai engravidar, o que é que está padronizado? O ácido fólico tem que ser suplementado, não é? 3 meses, idealmente 3 meses antes do início das tentativas. Mas mesmo o ácido fólico, idealmente deveria ser um ácido fólico na sua forma ativa, porque atualmente há polimorfismos associados, que são umas alterações, umas características genéticas que as mulheres têm, é que algumas não conseguem ativar esse ácido fólico, e esse ácido fólico, as vantagens associadas a ele é o ácido fólico ativo, e então suplementar um bom ácido fólico é essencial. Mas não vamos esquecer que o ácido fólico entra naquela cascatazinha de reações químicas e precisa da orquestra toda em sintonia. Então, resumindo, para não, eu começo aqui a falar, Catarina. Não me deixes isso, é para isso que nós estamos cá. E então, os suplementos, eu gosto imenso de suplementação, mas eu acho que é aquela cereja no topo do bolo. São ótimos, maravilhosos, mas nunca, jamais em tempo algum substituem a base.
que deve estar lá. E uma suplementação, acrescento eu, devidamente acompanhada. Portanto, não quererem fazermos o papel dos médicos e dos nutricionistas, e nomeadamente aqui da doutora Virgínia, que tão bem vai acompanhar uma mulher, um homem, um casal nesta jornada. E porque estamos praticamente a chegar ao fim, muitas já foram as dicas e os pequeninos truques que fomos ouvindo ao longo deste episódio, mas que dicas assim mais generalistas para termos uma vida mais saudável é que gostava de deixar aos nossos ouvintes e aos espectadores? Se calhar até por onde é que podemos começar? Quem nos ouve ao final deste episódio, o que é que vai à cozinha, por assim dizer, e deve começar a fazer? Vou só voltar assim um niquinho atrás, se me permitir, Catarina. Sim, claro. Porque os suplementos, eles precisam de dosagens ajustadas a cada casal. Existe composição nos suplementos que nem sempre são as mais interessantes, então existem suplementos que não podem ser tomados por algumas mulheres. Então, os suplementos não são só umas vitaminas que vamos consumir, não é? Quem tem alteração na tireoide e vai-me fazer um suplemento, por exemplo, com iodo, pode ser que complique ali um bocadinho as coisas. E então é importante frisar isto e não irem a uma farmácia ou outro sítio, quero umas vitaminas para engravidar. E não é, pode não correr bem. Então é importante realçar isso. Ora, por onde começar? Tanta coisa, pelo básico, o básico funciona sempre. E então, nós temos que, está a pensar em engravidar, vamos olhar para a alimentação. O casal, os dois. Vamos ver o que é que aquele casal consegue fazer em casa. Vamos ter uma alimentação o mais simples, eu costumo dizer, ter uma alimentação limpa, não é? Com o mínimo, talvez, daquelas coisas, não é? Existem produtos industrializados que são bons, mas aquelas coisas, quando eu digo produtos processados, vem à cabeça, não é? Não estamos a falar do iogurte natural, quando não nos lembramos disto quando falamos em alimentos processados. Então, tentar minimizar o lixo alimentar, tentar trazer para o prato os vegetais, as frutas, pode ter massa, arroz, batata, as proteínas animais, proteínas vegetais, ter esta sinergia com tudo, trazer para os lanches os frutos secos, trazer as sementes, quem não tem nenhum tipo de intolerância, trazer os laticínios. Então isto é fundamental. Nutrir, alimentar-se bem, é nutrir o futuro daquele casal. E eu acho isto tão importante, até porque o conceber tem que estar tudo em harmonia. E agora podem dizer, sim, mas há mulheres que não têm um melhor estado nutricional e engravidam. Mas o que a evidência mostra é que isso traz consequências para a prole, para o desenvolvimento e para a própria gravidez. E então eu acho precisamente isto, pegar no alimento e ir buscar saúde, não ir buscar unicamente emagrecimento, uma caça às calorias que agora existe. É pegar, juntar tudo e dar-nos. Cada refeição é uma nova oportunidade que nós temos para nutrir o organismo. Se pensarmos nisto, nesta perspectiva, se calhar nós não vamos no lanche comer um coração, por exemplo, de uma forma frequente. Não que excepcionalmente traga dano, não traz. Estamos a falar sempre daquilo que é de todos os dias. Então, pensar que a próxima refeição é uma nova oportunidade de nutrir a fertilidade. E nutrir a fertilidade é nutrir o futuro daquele casal, não é? E então, era por aqui que eu aconselharia. Maravilhosamente. Começar. Virgínia, foi um gosto tremendo. Muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso desafio. E fechamos com essa chave de ouro, com de facto com inúmeras dicas que foram deixadas ao longo do programa de hoje, e nesta nossa responsabilidade de nutrirmos o nosso futuro, de nos nutrirmos a nós para bem-estar e para um estilo de vida saudável, e no quão isso pode impactar a concepção de um bebê. Eu refaço as palavras do início porque gostei imenso da analogia de prepararmos a casa, não é? De estarmos devidamente nutridos para prepararmos a casa e para, de facto, contribuirmos para
para a nossa fertilidade. Para aqueles que nos acompanharam neste episódio, que queiram rever, ele vai estar disponível nas plataformas aderentes e que podem deixar também naturalmente, como em todos os outros episódios, os vossos comentários, os vossos likes, ainda sugestões, estamos sempre abertos. Vejam ou revejam este e os outros episódios e consultem naturalmente o site da apfertilidade.org. Eu vejo-vos no próximo episódio. Até lá!